Olá! Hoje o papo é sério, mas super importante. A gente vai mergulhar de cabeça na situação fiscal do Brasil. É uma encruzilhada, sabe? E envolve números gigantescos, decisões políticas complexas e, claro, as consequências que moldam a economia do país e o nosso dia a dia. Vamos entender isso juntos? Então, para começar, vamos jogar um número na tela. Olha só, 8,48 trilhões de reais. É um número até difícil de imaginar, né? Mas essa é a projeção da nossa dívida pública federal para o final de 2025. É um valor que por si só já impressiona, e entender como ele não para de crescer é o ponto de partida de toda essa conversa. Ok, mas o que é essa tal de dívida pública afinal? Bom, de uma forma bem simples, é tudo aquilo que o governo deve, seja para a gente aqui dentro do Brasil ou para credores lá fora. A analogia perfeita é a do cartão de crédito. Sabe quando a gente gasta mais do que ganha no mês? Aquilo que não dá para pagar vira dívida. Com o país, a lógica é a mesma. Só que o problema não é só o tamanho da dívida. O que realmente preocupa os economistas é a comparação dessa dívida com tudo que o país produz em um ano, ou seja, com o PIB. E é aí que o sinal de alerta acende com força. Dá uma olhada nesse gráfico. A dívida deve pular de quase 78% do PIB em 2024 para quase 82% em 2027. O que isso quer dizer? Que a nossa fatura de cartão como país está crescendo bem mais rápido do que o nosso salário. E isso, claro, é uma péssima notícia. Beleza. Agora que a gente já entendeu o tamanho do sintoma, que é a dívida crescendo, vamos investigar a causa. Por que isso está acontecendo? Para isso, a gente precisa olhar com uma lupa para os gastos do governo. E aqui surge aquela pergunta que muita gente faz. Ué, mas o governo não tem um limite, um teto de gastos? Se existe esse limite, como é que a dívida continua subindo sem parar? É uma ótima pergunta. E a resposta, acredite, não está no limite em si, mas no que tem dentro desses gastos. Pensa no orçamento do governo como uma grande pizza dividida em duas fatias bem diferentes. De um lado, tem a fatia das despesas obrigatórias. São aquelas que o governo tem que pagar por lei, não tem escolha. Aposentadorias, salários, o mínimo para saúde e educação. É o grosso do gasto, super rígido. A outra fatia, bem menor, é a das despesas discricionárias. Aqui o governo tem mais liberdade para decidir onde gastar, como em novas estradas, projetos e no funcionamento do dia a dia. E é exatamente aqui que mora o problema. Aquela fatia das despesas obrigatórias, ela está crescendo num ritmo tão acelerado que já está ultrapassando o próprio aumento do limite de gastos. É como se um bolo estivesse crescendo tanto que não cabe mais na forma. Isso cria uma pressão, uma compressão absurda em todo o orçamento. Para não ficar só no papo, olha só estes números de um estudo da Câmara dos Deputados. De 2026 para 2027, o espaço total para aumentar os gastos do governo é de mais ou menos 165 bilhões de reais. Ok, só que pasmem, só o aumento natural automático das despesas obrigatórias vai consumir 188 bilhões. Ou seja, o crescimento dessas despesas não só come todo o espaço disponível, como ainda fica faltando dinheiro. É uma conta que simplesmente não fecha. Bom, se de um lado está super difícil cortar gastos, qual foi a saída encontrada pelo governo? Atacar o outro lado da equação, tentar ganhar mais dinheiro, ou seja, aumentar a arrecadação. E como se faz isso? Principalmente criando novos impostos ou mudando regras para arrecadar mais. E a gente tem visto isso acontecer na prática, né? Essa linha do tempo aqui mostra bem o padrão. Desde 2023 veio uma sequência de medidas para engordar o caixa do governo. Começou com a taxação dos fundos dos super ricos. Depois, uma mudança técnica, mas super importante, no CARF, o Tribunal dos Impostos, que deu ao governo o voto de desempate. Mais recentemente, a famosa taxa das blusinhas. E em 2025 vem a tributação das apostas esportivas. É uma medida atrás da outra. Certo, a estratégia está clara: arrecadar mais. Mas a pergunta de $1 milhão é: será que só aumentar imposto resolve o problema na raiz? É uma solução que se sustenta no longo prazo? Vamos ver o que os especialistas estão dizendo. Olha, essa frase de um estudo da própria Câmara dos Deputados vai direto ao ponto. Ela diz que medidas pontuais, como um ajuste fiscal aqui e outro ali, simplesmente não são suficientes. O recado é bem claro: são necessários ajustes estruturais mais profundos para resolver a causa do problema. E todas as projeções apontam para um ano específico, 2027. Esse é o ano que está sendo visto como ponto crítico, o momento em que a pressão das despesas obrigatórias pode literalmente sufocar o orçamento, tornando as regras fiscais de hoje insustentáveis. E qual a consequência disso na vida real? É o risco do que a gente chama de shutdown, uma paralisação parcial da máquina pública.
Se todo o dinheiro vai para as despesas obrigatórias, o que sobra para os gastos flexíveis? Nada. E aí, serviços do dia a dia, como emissão de passaporte, fiscalização ambiental e investimentos em infraestrutura, tudo isso pode simplesmente parar por falta de dinheiro. Então a gente chega num ponto crucial. Se só aumentar imposto não é a solução completa, qual seria o caminho a seguir? A maioria dos especialistas aponta para uma direção. É preciso fazer uma reforma estrutural, que vá na origem do problema. Mas o que seria essa tal de reforma estrutural? Basicamente, é mexer nas regras do jogo. Por exemplo, revisar as regras para que as despesas obrigatórias não subam sempre acima da inflação. Outro ponto-chave: desvincular alguns benefícios do reajuste do salário mínimo, que hoje cria um efeito dominó nos gastos. No fim das contas, o objetivo é um só: fazer com que as despesas cresçam de uma forma mais controlada e sustentável. E no final do dia, por que toda essa discussão técnica importa? Porque a saúde das contas do governo afeta diretamente o nosso bolso. Influencia os juros que pagamos num financiamento, define se o governo vai ter ou não dinheiro para investir em melhores hospitais e estradas, impacta a confiança de quem quer investir aqui e gerar empregos. Em resumo, afeta a qualidade de vida de todo mundo. Tudo isso nos deixa, então, com esta grande questão. O Brasil está numa encruzilhada. Continuar no caminho de aumentar a receita ou encarar o difícil desafio político de uma reforma estrutural dos gastos? A resposta para essa pergunta vai, sem dúvida nenhuma, definir a trajetória econômica do país nos próximos anos. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.